Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando nesta manhã mais um devocional. Queremos que a palavra de Deus venha nos guiar, nos orientar, nos dirigir para uma vida boa, agradável e perfeita. Amanhã eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que tem por título Os 3 níveis da justiça. Gostaria que lêssemos nesse momento no livro de Isaías, no capítulo de número 58, os versos de número 1 a 11. Isaías, capítulo de número 58, versos de número 1 a 11. Você abriu? Então acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça, que não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados e, quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. O trecho maravilhoso da palavra de Deus. Há um clamor por todos os lados por justiça. As vozes ecoam por aí. Eu exijo justiça. O que eu quero agora é justiça. O
que é justiça segundo a palavra de Deus? E eu vou aqui, de uma forma resumida, compartilhar com você o que para mim é uma definição resumida. É um padrão de valores que regem o comportamento e os relacionamentos segundo a palavra de Deus. Justiça é um conceito de comportamento segundo a palavra de Deus. O que é ser justo? Ser justo é praticar a justiça. É aquele que reconhece de forma prática os valores de justiça bíblicos. O interessante é que há muitas pessoas que exigem o conceito de justiça, mas não praticam a justiça. A palavra de Deus declara que os filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça. Eles não só exigem, mas praticam. Em 1 João, capítulo de número 3 e verso de número 10. 1 João, capítulo de número 3 e verso de número 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, que não ama a seu irmão, não é de Deus. Observe que a palavra de Deus, ela distingue as pessoas a partir do princípio e dos valores de justiça estabelecidos por Deus. Ou seja, se você se identifica de forma prática com os valores de Deus, você é de Deus. Se você não se identifica de forma prática com os valores de Deus, você não é de Deus. Não importa se você tem ou não um relacionamento com uma igreja. Se você está ou não relacionado num rol de membros da igreja. O que vale é a forma como você vive à luz do juízo de Deus. E isso é importante. A palavra de Deus diz que muitos, naquele dia, quando estiverem diante de Deus, serão lançados no lago de fogo. E a Bíblia diz que alguns destes foram pessoas que frequentaram os templos, exerceram liderança sobre pessoas, pregaram, expulsaram demônios, mas ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Observe que a prática da justiça é aquilo que vai determinar o nosso relacionamento com Deus e a nossa eternidade com Deus. Não é se frequentamos ou não uma igreja. Não é se lemos ou não a Bíblia, apesar de não existe como praticar a justiça se não lermos a Bíblia, mas o que vai determinar é quanto de forma prática nós temos reconhecido. Não é quanto, é se temos reconhecido de forma prática os valores da palavra de Deus. Então, se somos filhos de Deus, há
3 níveis de justiça que precisamos ter, que precisamos praticar. A primeira dela, a justiça é de Deus. Olha o verso 2 de Isaías 58. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Nós temos que reconhecer que a verdadeira justiça, o verdadeiro conceito de justiça é aquele que está estabelecido na palavra de Deus. A verdadeira justiça vem de Deus e está revelada na sua palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, nos ensina isso. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus revela a justiça de Deus. A palavra de Deus diz o que é certo. A palavra de Deus diz o que é errado. Ela é a justiça de Deus. Muitas pessoas estabelecem para si mesmo, seus conceitos de justiça. Então, elas dizem para si mesmo o que é certo, o que é errado. Elas fazem e criam as suas leis. Por isso esse conflito religioso, por isso esse conflito na sociedade, em função do padrão de justiça que cada pessoa se estabelece, ou cada pessoa estabelece para si mesmo. Uns acham que isso é certo, outros acham que não é. Outros acham aquilo errado, outros dizem não é. Principalmente no mundo que estamos atualmente, regado pelo pensamento filosófico baseado no relativismo, virou uma bagunça. Cada um estabelece o seu valor de justiça. E cada um também interpreta a justiça ao seu bel prazer. Por isso nós vemos esta Babel moral, esta Babel religiosa, porque além de cada pessoa estabelecer o seu princípio de justiça, mesmo quando o princípio é igual, muitas pessoas interpretam de forma fraudulenta para se beneficiarem da sua interpretação. O fiel da balança é o que está estabelecido na palavra de Deus. Um dia, todos nós iremos comparecer diante de Deus. E o livro que vai ser usado para nos julgar é a palavra de Deus. Não importa o que você achou ou não certo. Não importa a forma que você escolheu ou não viver.
nós vamos ser julgados de acordo com o padrão que Deus estabeleceu para a vida. E isso é muito importante. Então, nós temos que reconhecer que justiça é aquilo que Deus estabeleceu. E devemos pedir a graça de Deus de entender essa justiça de acordo com o coração de Deus e não de acordo com os nossos corações. Não devemos buscar líderes segundo o nosso coração, mas devemos buscar líderes segundo o coração de Deus. Líderes que nos guiem por um caminho de justiça, e esta a justiça de Deus. Se queremos ser justos, temos que moldar nossas vidas ao padrão da palavra de Deus. Por isso, o clamor do salmista, no capítulo de número 86, e verso de número 11. Salmo de número 86, e verso de número 11. Observe o clamor do salmista. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Era um clamor do salmista. Eu quero viver, ter um caminho de acordo com a tua verdade, de acordo com a tua palavra. E ele clamava para que Deus o ensinasse, o fizesse entender esses princípios, porque era por estes princípios que ele queria viver. Porque ele reconhecia o temor que era devido ao Senhor. E temor a Deus nada mais é do que reconhecer que um dia todos nós compareceremos diante de Deus e todos nós seremos julgados por Deus segundo as nossas obras. O que fazemos, a forma que vivemos, nos acompanha, nos acompanhará até diante de Deus, quando seremos julgados pela forma que vivemos e se ela se identificou ou não com o propósito para o qual o Senhor nos criou. O que é certo e o que é errado não é o que pensamos, mas o que Deus determina. Por isso o salmista estava pedindo ao Senhor: ensina-me a julgar as coisas não com os meus olhos, mas com os olhos de Deus. Ah, mas eu acho que isto não tem problema. A pergunta é: e Deus, o que pensa? Temor a Deus é viver baseado nesse princípio. Eu quero viver não de acordo com o que eu penso, mas com o que Deus determinou. Isto é justiça. No livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, a palavra de Deus nos mostra e nos faz entender que a forma como nós pensamos pode não ser certa, pode não estar certa, porque muitas vezes a forma como nós pensamos está baseada nos nossos próprios interesses, ou seja, numa interpretação conveniente, numa lei conveniente. O que eu quero que condene os outros
eu quero que não me condenem. O que eu exijo dos outros, não espere de mim. Isso não é justiça. Olha o que diz Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Só alguém que é justo pode ensinar os princípios de justiça. Nenhum homem é justo, por isso nenhum homem pode ter o conceito correto de justiça. Somente um ser justo, somente alguém justo pode entender e ensinar sobre justiça. Por isso, nós devemos reconhecer a palavra de Deus como um padrão de comportamento, um padrão que rege os nossos relacionamentos, que rege a nossa vida. E nós devemos desenvolver de forma prática e de forma progressiva esses valores nas nossas vidas. Olha o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo de número 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Você vai progredir na prática da justiça à medida que você reconhece que justiça deve ser o padrão para a sua vida. E você vai mergulhar em um abismo de destruição e miséria à medida que você não reconhece a palavra de Deus como um padrão de comportamento. À medida que você se distancia da justiça de Deus, você se afunda no abismo de destruição e miséria. E, infelizmente, não só para esta vida presente, mas também para a vida futura. Que Deus possa trabalhar no seu e no meu coração. Que Deus possa nos dar e nos ensinar o caminho da humildade. Que Deus possa nos levar por um caminho de fé, e de fé em Deus e na sua palavra, a fim de que nossas vidas sejam reconhecidas, sobretudo diante de Deus, como vidas que praticam e reconhecem a justiça de Deus como uma verdade. Que a cada dia que passa, eu e você possamos ser mais justos. Mas nunca se esqueça, não existe vida correta se esse correto não estiver de acordo com a palavra de Deus. Não existe homem correto se esse homem correto não tem valores segundo a palavra de Deus. Não existe relacionamentos que sejam corretos se eles não são regidos pelos valores divinos. E esta lei que Deus estabeleceu é a lei que Ele usa e vai usar
para nos julgar. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos adquirir o temor do Senhor e que esse temor nos leve não ao medo de Deus, mas à prática da justiça de Deus. Falamos hoje que o primeiro nível de justiça é reconhecermos a palavra de Deus como a verdade para as nossas vidas. E agora, vamos pensar nessa questão de não só reconhecer a palavra de Deus como verdade, porque muitos a reconhecem, mas de praticarmos essas verdades, ou seja, transformarmos nosso entendimento em algo prático, porque é isso que torna o conceito de justiça verdadeiro. Desejo que Deus esteja abençoando a sua vida, e eu creio que não é só o nosso desejo, mas é o desejo do próprio Deus que quer abençoar a sua vida. Então, que assim seja, que seu dia seja abençoado. Se você entende que esta mensagem, de alguma forma, coopera para que você se aproxime mais de Deus e pode cooperar para que outros também façam isso, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, com seu grupo do WhatsApp, tá? Essa mensagem da palavra do Senhor. Se você entende que, ao ouvir essa mensagem, você pode crescer na sua fé, então se inscreva no nosso canal, vai lá e clique no sininho, e toda vez que houver uma mensagem, você vai ser avisado. Tá bom? E se você gostou, se te abençoou, então dê aí o seu joia e vamos juntos glorificar ao nosso Deus, que é doador de tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que temos, e espero de todas as palavras que inspiram a nossa fala. Que Deus possa te abençoar, irmão, que Deus te dê um bom dia, e ele será, se for vivido na presença do Senhor. E nós queremos fazer isso, amém? Então, até a próxima oportunidade. Amanhã, pastor Alexandre, não perca, às 8h da manhã, uma palavra que vai abençoar a sua vida. Amém? Então, até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço a todos vocês.